O riso ecoou alto no salão iluminado. Um riso fácil, seguro, daqueles que não pedem permissão para existir. E quando ele disse: Sergipe, todo mundo gostar desse prato. Te dou 1 milhão. Ninguém levou a sério, nem mesmo quem estava mais perto. Porque o homem que falava era conhecido por promessas exageradas, por testar limites como quem brinca com cartas marcadas. E porque, diante dele, segurando uma colher maior do que a própria mão, estava uma criança, magra, de ombros estreitos, olhos atentos demais para a idade, vestindo uma camisa simples, que já tinha visto dias melhores. E foi exatamente aí que o riso começou a perder a graça, não naquele instante, mas alguns segundos depois. Quando o silêncio apareceu como um erro de cálculo, o salão cheirava manteiga quente e ervas frescas, mesas longas alinhadas, convidados curiosos, celulares discretamente levantados, garçons parados, demais para quem deveria estar trabalhando, e no centro, sobre uma bancada de aço, um prato pequeno, humilde, quase tímido, esperando julgamento. O milionário cruzou os braços, ainda sorrindo, e repetiu a aposta com mais força, como quem reafirma poder. Se todos gostarem, o dinheiro é seu. Alguém cochichou que era crueldade, outro disse que era só marketing. Alguém riu de nervoso, e a criança respirou fundo. Não como quem vai chorar, mas como quem vai começar algo grande, sem saber o tamanho. Ninguém ali sabia de onde ela vinha, só que tinha sido escolhida ao acaso. Palavra que o milionário gostava de usar quando queria parecer justo. E ninguém perguntou por que uma criança estava ali. Porque o espetáculo já tinha começado. E perguntas atrapalham shows. A colher tremeu um pouco. Não de medo, mas de esforço. E quando o primeiro convidado provou, fez aquela pausa longa demais, a que antecede uma careta ou um elogio exagerado. E o salão prendeu a respiração junto, como se todos tivessem combinado sem falar. O milionário inclinou a cabeça, curioso agora. O riso diminuindo um tom. E a criança olhava para o chão, contando mentalmente os segundos. Lembrando de uma cozinha pequena, de um fogão que falhava, de mãos que ensinaram sem prometer nada em troca. Um segundo convidado provou, depois um terceiro, e algo estranho aconteceu. Ninguém ria, ninguém zombava, ninguém fazia piada. O silêncio começou a pesar, e o milionário pigarreou, tentando retomar o controle com uma frase qualquer, mas ela morreu no ar. O prato simples parecia crescer em importância a cada colherada, e a criança levantou os olhos pela primeira vez, encarando o homem rico sem desafio, apenas com uma calma que não combinava com a idade. Foi quando o riso parou de vez. O milionário percebeu que tinha apostado algo além de dinheiro. Tinha apostado o próprio orgulho diante de pessoas que agora observavam não a criança, mas ele, esperando o próximo movimento. Um convidado pediu mais. Outro perguntou o que era aquilo. Alguém comentou que lembrava casa. E casa, naquele salão de luxo, era uma palavra perigosa. O milionário sentiu o suor frio na nuca, algo que não sentia há anos, e tentou rir de novo. Mas o som saiu quebrado. A criança continuava ali, imóvel, pequena, mas estranhamente maior do que todos, naquele instante. E o prato, antes motivo de piada, virava prova. O desafio tinha sido lançado como brincadeira, mas agora cobrava resposta. E o salão inteiro parecia saber que, gostassem ou não do prato, nada dali sairia igual. 1 milhão já não era uma promessa distante. Era um peso, uma pergunta, um espelho apontado para o homem que costumava rir por último. E enquanto mais uma colher era levantada, alguém murmurou que talvez o problema nunca tivesse sido o prato, e sim quem riu primeiro. O silêncio que se instalou depois das primeiras provas não foi quebrado por aplausos, nem por vaias, mas por um movimento sutil. Eduardo Valença puxou uma cadeira e se sentou, algo impensável minutos antes. Porque homens, como ele, não se sentam para esperar resultados. Eles anunciam resultados. O gesto chamou mais atenção do que qualquer palavra. Lucas continuava parado ao lado da bancada, as mãos juntas à frente do corpo, sentindo o coração bater forte, não de medo, mas de expectativa. Uma sensação estranha de estar
exatamente onde deveria estar. Mesmo sem entender por quê, Marina Costa observava tudo em silêncio profissional, provando pela terceira vez, agora mais devagar, desmontando mentalmente o prato simples, tentando descobrir como sabores tão básicos conseguiam criar algo tão completo. Ricardo Nogueira suava, segurando o microfone sem saber se aquilo ainda era um evento controlado ou se tinha se tornado outra coisa, algo que fugia do roteiro e ameaçava virar manchete por motivos errados. Mais convidados se aproximaram, formando um semicírculo apertado, e alguém pediu para saber quem tinha ensinado a criança a cozinhar. Lucas demorou a responder, não por estratégia, mas porque a pergunta trouxe lembranças de mais de uma vez. A avó, em uma cozinha apertada, o cheiro de alho, queimando o conselho repetido, de que comida boa não precisa impressionar, só precisa cuidar. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa, quase tímida, mas firme o suficiente para ser ouvida, e não citou nomes importantes, nem escolas, nem prêmios. Apenas disse: aprendi em casa. Alguns sorriram, outros desviaram o olhar, porque casa ali era uma palavra que incomodava mais do que falhas técnicas. Eduardo riu de novo, mas agora era um riso curto, defensivo, e comentou que nostalgia não paga contas, tentando recuperar o controle com ironia. Mas Marina levantou a mão, interrompendo o milionário pela primeira vez naquela noite, e disse que aquilo não era nostalgia, era técnica intuitiva, algo que não se ensina em cursos caros. O salão murmurou. Celulares agora sem disfarce gravavam tudo, e Ricardo percebeu que o evento já não pertencia mais a ele. Eduardo se levantou rápido demais, o orgulho ferido, e anunciou que ainda faltava o julgamento final, que um prato não se mede por emoção, mas por consenso, e exigiu que todos provassem, como se isso pudesse diluir a tensão. Pratos foram distribuídos, colheres tocaram porcelana, e Lucas observava cada rosto, cada microexpressão, tentando adivinhar o veredito antes que ele fosse dito em voz alta. Alguns convidados fechavam os olhos ao provar, outros franziram a testa, não por desgosto, mas por surpresa. E um homem mais velho deixou escapar um suspiro longo, daqueles que não se controla. Eduardo percebeu tarde demais que o jogo tinha mudado, que agora ele não era o avaliador, mas parte do teste. E quando chegou sua vez de provar, todos olharam para ele. O milionário segurou a colher com firmeza exagerada, como se aquilo fosse uma negociação, não comida, e levou a boca, tentando manter a expressão neutra, mas falhou por um segundo o suficiente para Marina notar, o suficiente para Ricardo engolir seco, o suficiente para Lucas entender que algo tinha dado certo. Eduardo engoliu, limpou a boca com um guardanapo e demorou a falar, porque palavras agora custavam caro, e o salão inteiro parecia esperar não um sabor descrito, mas a reação de um homem que nunca foi desafiado por alguém tão pequeno. Ele tentou brincar, disse que estava bom, apenas isso. Mas alguém no fundo perguntou em voz alta se ele repetiria, e a pergunta caiu como uma lâmina. Eduardo sentiu o peso do milhão pela primeira vez, não como dinheiro, mas como símbolo, como promessa feita em voz alta diante de testemunhas, e percebeu que qualquer saída seria humilhante. Lucas não sorria, não comemorava, apenas esperava, porque aprendeu cedo que algumas vitórias não fazem barulho. Marina cruzou os braços, confiante, e Ricardo finalmente falou ao microfone, anunciando que, até aquele momento, nenhum convidado tinha recusado o prato. O salão reagiu com um murmúrio crescente, e Eduardo, encurralado pelo próprio desafio, percebeu que o riso inicial tinha custado caro demais. A criança já não parecia pequena, e o milionário já não parecia tão grande. E enquanto os últimos convidados provavam, todos entendiam que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. Quando o último convidado devolveu o prato vazio, o murmúrio virou um som único, pesado, impossível de ignorar. E Ricardo precisou pedir silêncio mais de uma vez até conseguir falar, anunciando que, oficialmente, ninguém havia rejeitado o prato, nenhuma careta de desgosto,
nenhuma colher abandonada, nenhum comentário negativo registrado, e aquelas palavras pairaram no ar como uma sentença. Eduardo Valença respirou fundo, ajeitou a gravata e forçou um sorriso que já não convencia nem a si mesmo, dizendo que estatísticas podem ser interpretadas de várias formas, tentando ganhar tempo, como quem procura uma brecha em um contrato mal lido. Lucas observava tudo em silêncio, sentindo as pernas cansadas, a fome antiga, voltando agora que a tensão diminuía. Lembrando de quantas vezes ouviu promessas vazias de adultos que falavam bonito e cumpriam pouco. E por isso, não comemorava, apenas esperava o próximo movimento. Marina deu um passo à frente e, com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo, explicou ao público por que aquele prato funcionava. Falou de equilíbrio, de respeito aos ingredientes, de intenção, e cada palavra sua parecia diminuir ainda mais o espaço de manobra de Eduardo. Um convidado perguntou quanto tempo a criança tinha para cozinhar. Aquilo outro quis saber de onde vinham os ingredientes. E Lucas respondeu tudo com frases simples, diretas, sem floreio, o que tornava tudo ainda mais desconcertante. Naquele ambiente, acostumado a discursos longos e vazios, Eduardo tentou retomar o protagonismo, anunciando que a aposta tinha sido feita em tom de brincadeira, arrancando alguns risos nervosos. Mas ninguém riu de verdade, porque todos tinham ouvido, gravado, compartilhado. E a palavra brincadeira soava agora como desculpa. Ricardo recebeu mensagens no ponto eletrônico, avisando que o vídeo já circulava nas redes, que a reação do público era imediata, que o nome de Eduardo subia acompanhado de palavras que ele não gostava de ver associadas ao próprio sobrenome. O milionário percebeu que não lutava mais apenas contra uma criança, mas contra a própria imagem, contra a narrativa que se formava fora daquele salão. E isso o deixou irritado. Ele elevou o tom, disse que 1 milhão não se entrega. Assim que existiam contratos impostos, regras, e Marina o interrompeu novamente, lembrando que ele tinha escolhido o palco, o público e as palavras, e que agora precisava escolher se manteria a honra ou confirmaria o cinismo que todos suspeitavam. O salão ficou em silêncio absoluto, e alguém deixou escapar é isso. Quase um sussurro, mais alto o suficiente para ser ouvido. Lucas sentiu um aperto no peito, não por medo de perder o dinheiro, mas pelo peso repentino de estar no centro de algo muito maior do que ele. Algo que envolvia adultos, orgulho e consequências. E por um instante, desejou estar de volta à cozinha pequena, onde ninguém apostava nada. Apenas confiava. Eduardo caminhou alguns passos, afastando-se da bancada, como se precisasse de espaço para pensar. Mas o espaço parecia encolher a cada olhar direcionado a ele. Ele sabia que pagar 1 milhão significava admitir publicamente que tinha sido vencido por uma criança. E não pagar significava algo pior: confirmar para todos que sua palavra não valia nada. O conflito se refletia no rosto dele, agora rígido, tenso, sem riso algum. E Lucas percebeu que aquela era a verdadeira prova. Não do prato, mas do homem. Ricardo anunciou uma pausa rápida, tentando aliviar a pressão, mas ninguém se moveu. Porque todos sabiam que sair dali, sem resposta, era impossível. Um convidado mais jovem começou a aplaudir, devagar. Não como celebração, mas como cobrança, e outros acompanharam, criando um som ritmado que ecoou pelo salão. Eduardo fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e abriu novamente, encarando Lucas, não mais como brincadeira, mas como alguém real, com história, com consequência. Ele pediu o microfone. Aplausos cessaram, e sua voz saiu mais baixa do que o habitual, quando disse que precisava esclarecer uma coisa antes de qualquer decisão. O salão se inclinou para a frente, atento, e Lucas sentiu que aquela noite ainda estava longe de acabar, porque 1 milhão era apenas a superfície de algo que estava prestes a vir à tona. Algo que explicaria por que Eduardo riu tão fácil no começo, e por que agora não conseguia rir de jeito nenhum. Eduardo segurou o microfone com as 2 mãos,
um gesto incomum para alguém que sempre falou como se o mundo fosse extensão da própria voz e, antes de qualquer palavra, percorreu o salão com os olhos reconhecendo rostos que o admiravam minutos antes e que agora o avaliavam com a mesma frieza usada para julgar um prato. Ele começou dizendo que aquele evento não era apenas uma provocação, que desafios sempre fizeram parte da sua trajetória, que testar limites era como ele separava os fortes dos fracos, mas a frase morreu pela metade. Quando percebeu que ninguém ali aceitava mais aquele discurso, Lucas ouvia atento, sentindo um nó no estômago, não porque duvidasse do que tinha feito, mas porque entendia que adultos costumam transformar derrotas em longos discursos para não dizer o essencial. Marina manteve o olhar fixo em Eduardo, sem hostilidade, apenas expectativa, como quem espera que alguém finalmente diga a verdade. O milionário então desviou o assunto. Contou rapidamente sobre a infância difícil que dizia ter tido, sobre como ninguém lhe deu nada, tentando criar uma ponte emocional tardia. Mas o público percebeu o tom ensaiado, a narrativa repetida. E o efeito foi oposto. Cada palavra parecia afasta Loen Damasio. Ricardo, em silêncio, sentia que aquela confissão improvisada não estava no roteiro, mas também sabia que era impossível interromper. Quando Eduardo finalmente mencionou o valor, 1 milhão, disse que dinheiro não deveria ser colocado nas mãos de uma criança sem estrutura, que isso poderia destruir mais do que ajudar, e alguns convidados assentiram por reflexo até Marina responder que preocupação genuína não nasce depois de uma aposta perdida. O salão reagiu com um murmúrio mais pesado e Lucas baixou a cabeça. Não por vergonha, mas porque aquela frase tocava um medo real, um futuro desconhecido que ele mesmo não sabia administrar. Eduardo percebeu a brecha e tentou se apoiar nela, sugerindo que o valor fosse transformado em algo mais adequado, como visibilidade, cursos, oportunidades futuras, palavras que soavam bonitas, mas vagas demais. Foi então que Lucas levantou o rosto e, pela primeira vez naquela noite, falou sem ser provocado, dizendo, com voz calma, que não tinha pedido o desafio, não tinha pedido a aposta, só tinha cozinhado, e que promessas trocadas depois do resultado não eram o combinado. A simplicidade da frase cortou o salão como lâmina, porque expunha o essencial sem ataque. Eduardo ficou em silêncio, encarando a criança, sentindo algo que raramente sentia, constrangimento real. Marina apoiou a mão no ombro de Lucas, um gesto discreto, mas suficiente para mostrar de que lado estava, e Ricardo percebeu que aquele momento já tinha escapado definitivamente do controle, tornando-se algo maior do que entretenimento. Eduardo tentou argumentar mais uma vez, falou de advogados do Burecrecha, mas cada justificativa parecia menor, mais frágil, como um castelo de cartas montado às pressas. O público já não murmurava, apenas observava, esperando a decisão final, e Lucas sentiu um cansaço profundo, não físico, mas emocional, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Ele não queria humilhar ninguém, não queria aplausos, só queria que a palavra dita tivesse valor, porque foi isso que aprendeu na cozinha pequena onde promessas eram raras, mas cúmpridas. Eduardo caminhou até a bancada novamente, olhou para o prato vazio, símbolo silencioso de tudo o que tinha acontecido, e respirou fundo, como se estivesse diante de uma encruzilhada que não podia evitar. Ele sabia que qualquer escolha lhe definiria não apenas aquela noite, mas a forma como seria lembrado. O salão parecia menor,
o ar mais denso, e quando ele voltou ao microfone, sua expressão já não era de arrogância, nem de defesa, mas de alguém encurralado pela própria voz. Ele disse que precisava de alguns minutos, que faria uma ligação e saiu do centro do salão sob olhares atentos, deixando para trás um silêncio carregado. Lucas ficou parado, sem saber se aquilo significava vitória ou mais uma decepção, e Marina se abaixou levemente para ficar à altura dele, dizendo apenas que, independentemente do desfecho, ele já tinha feito algo que ninguém poderia tirar. O tempo passou lento, cada segundo pesado, e quando Eduardo retornou, o salão inteiro pareceu prender a respiração, porque todos sabiam que aquela decisão não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre caráter, e que o riso inicial tinha se transformado no momento mais caro da vida de um homem, acostumado a comprar tudo, menos a própria palavra. Eduardo voltou ao centro do salão, com passos mais lentos do que quando saiu, como se cada metro carregasse o peso de uma escolha. Irreversível, e não precisou dizer nada por alguns segundos, porque o silêncio já tinha entendido antes dele. Ele ergueu o microfone, respirou fundo e sem rodeios disse que a aposta seria cumprida. Exatamente como foi dita, sem condições escondidas, sem atalhos elegantes, sem discursos extras, porque qualquer outra coisa seria admitir publicamente aquilo que ele sempre negou ser. Um murmúrio atravessou o salão, não de euforia, mas de alívio, como quando uma tensão longa finalmente encontra saída. Eduardo continuou explicando que o valor seria depositado em uma estrutura legal que garantisse acesso imediato para a família de Lucas e proteção para o futuro da criança, não como favor, mas como responsabilidade, decorrente de uma palavra dada em voz alta. Marina fechou os olhos por um instante, satisfeita não pelo dinheiro, mas pelo gesto tardio de coerência. E Ricardo soltou o ar que vinha segurando desde o início da noite. Lucas ouviu tudo em silêncio, tentando entender como algo tão simples, menos cozinhar do jeito que aprendeu, tinha levado a um momento tão grande. E quando Eduardo terminou, houve aplausos, não explosivos, mas firmes, carregados de significado. O milionário então fez algo inesperado. Pediu que os aplausos cessassem e se abaixou levemente, para ficar à altura de Lucas, olhando nos olhos da criança, sem ironia, sem riso, dizendo que aquela tinha sido a primeira vez em muito tempo que alguém o fez lembrar do valor real de um compromisso. Lucas assentiu com a cabeça, não como quem perdoa, mas como quem aceita o fim de um ciclo. E disse apenas que esperava que ele não esquecesse aquilo quando as câmeras se desligassem. O salão reagiu com um silêncio respeitoso, porque a frase simples dizia mais do que qualquer discurso. Ricardo encerrou oficialmente o evento, mas ninguém saiu imediatamente, como se todos precisassem de alguns minutos para absorver o que tinham presenciado. Pessoas se aproximaram de Lucas, não para fotos, mas para apertos de mão, palavras curtas, sinceras, e Marina garantiu que estaria por perto para orientar, não como mentora interessada, mas como alguém que reconhece talento. Quando vê, Eduardo observava à distância, sentindo uma mistura desconfortável de alívio e derrota, entendendo que o dinheiro pago era pequeno diante da lição pública que tinha recebido. Quando o salão começou a esvaziar, Lucas ficou parado por um instante, olhando a bancada agora vazia, lembrando da cozinha pequena, do fogão falhando, das mãos que o ensinaram, sem imaginar que aquilo o levaria tão longe. Ele não sorriu para as câmeras, não comemorou como esperavam, apenas saiu acompanhado, carregando algo mais valioso do que 1 milhão. A certeza de que naquela noite, um adulto poderoso foi obrigado a aprender o que ele já sabia desde cedo: que palavra não é brincadeira e que respeito não se compra. Dias depois, o vídeo continuaria circulando. Manchetes surgiriam, análises seriam feitas. Alguns tentariam transformar tudo em marketing, outros em polêmica. Mas o essencial já estava definido. O prato simples
entrou para a memória coletiva como símbolo. O riso inicial virou constrangimento público, e o desafio feito a uma criança se transformou em um espelho incômodo para quem sempre achou que podia rir sem consequência. Lucas voltou para casa diferente, não porque tinha dinheiro, mas porque tinha visto, pela primeira vez, o mundo parar para ouvir alguém como ele. E Eduardo, pela primeira vez em muitos anos, não riu ao lembrar daquela noite, porque entendeu que algumas apostas custam mais do que parecem, e que perder para uma criança pode ser a vitória mais difícil de engolir.